Olá, meus amigos, Deus abençoe a todos, em nome do Senhor Jesus Cristo. Sejam todos bem-vindos ao meu canal Damião Moraes, levando a verdade até você. Eu quero nesse exato momento, meu amigo e minha amiga, compartilhar com você esta mensagem que está escrita aqui no livro de Salmos, capítulo 78. Você que não conhece, meu amigo, e deseja conhecer qual é a vontade de Deus para a sua vida. Olha só o que está escrito. O título diz assim: a ira e a misericórdia de Deus. Deus fala: escutai a minha lei, povo meu. Inclinai os vossos ouvidos às palavras da minha boca. Abrirei a minha boca numa parábola e falarei enigmas da antiguidade, os quais temos ouvido e sabido, e nossos pais nos têm contado. Não os encobriremos aos seus filhos, mostrando à geração futura os louvores do Senhor, assim como a sua força e as maravilhas que fez. Vejam só, aqui Deus está mostrando, meu amigo, como nós devemos nos apresentar diante dele para ouvir a sua palavra. E quando é que eu ouço a palavra de Deus? Quando eu não só escuto, como também eu começo a praticar as ordens de Deus que está dentro da Escritura Sagrada. E ele diz: porque ele estabeleceu um testemunho em Jacó e pôs uma lei em Israel, a qual deu aos nossos pais para que a fizessem conhecer a seus filhos, para que a geração vindoura soubesse os filhos que nascessem, os quais se levantassem e a contasse a seus filhos, para que pusesse em Deus a sua esperança, e se não esquecessem das obras de Deus, mas guardassem os seus mandamentos. Então veja só, Deus ordenou que os pais, não só ordenou como ordena, que os pais ensinem a seus filhos qual o caminho que eles devem seguir, qual o Deus que eles devem crer, para que não viesse a acontecer o que está acontecendo nos dias atuais de hoje. Os filhos não obedecem mais os pais, não respeitam, os trata como um qualquer, e através disso, muitos males vêm acontecendo na vida das famílias, por falta do conhecimento e da obediência à palavra de Deus. E ele diz: e não fosse como seus pais, geração obstinada, rebelde, geração que não regeu seu coração e cujo espírito não foi fiel a Deus. Os filhos de Efraim, armados e trazendo arcos, viraram as costas no dia da peleja. Não guardaram a aliança de Deus e recusaram andar na sua lei. Não é assim que acontece no dia de hoje, meu amigo e minha amiga. As pessoas se recusam a andar em obediência à palavra de Deus. As pessoas se recusam
obedecer a palavra de Deus. E diz mais: e esqueceram-se das suas obras e das maravilhas que lhes fizera ver, maravilhas que ele fez à vista de seus pais na terra do Egito e no campo de Zoar. Dividiu o mar e os fez passar por ele, fez com que as águas parassem como num montão, e de dia os guiou por uma nuvem e à noite por uma coluna de fogo. Fendeu as penhas no deserto e deu-lhes de beber como de grandes abismos. Fez sair fontes da rocha e fez correr água dos rios, e ainda prosseguiram em pecar contra ele, provocando ao Altíssimo na solidão. E tentaram a Deus nos seus corações, pedindo carne para o seu apetite. E falaram contra Deus e disseram: acaso pode Deus preparar-nos uma mesa no deserto? Eis que feriu a penha e as águas correram dela. Rebentaram os ribeiros e a abundância. Pudera também dar-nos pão ou preparar carne para o seu povo. Portanto o Senhor os ouviu e se indignou e acendeu o fogo contra Jacó, e furor também subiu contra Israel, porque não creram em Deus, nem confiaram na sua salvação. Meu amigo, se existe uma coisa que deixa Deus irado, aborrecido, chama-se dúvida, deixar de confiar nele, duvidar dele. Nós podemos duvidar de tudo nesse mundo, menos da providência de Deus, porque ele é fiel, meu amigo, para cumprir o que ele promete. E ele diz: ainda que mandara altas nuvens e abriu as portas do céu e chovera sobre eles o maná para comerem, e lhes dera o trigo do céu. O homem comeu o pão dos anjos, ele lhes mandou comida a fartar. Fez soprar o vento do oriente nos céus e trouxe do sul com a sua força. E choveu sobre eles carne como pó, e aves de asas como a areia do mar. E as fez cair no meio de seu arraial, ao redor de suas habitações. Então comeram e se fartaram bem, pois lhes cumpriu o seu desejo. Não refrearam o seu apetite, ainda lhes estava a comida boa, quando a ira de Deus desceu sobre eles e os matou. Os mais robustos deles, e feriu os escolhidos de Israel. Com tudo isto, ainda pecaram e não deram o crédito às suas maravilhas. Por isso consumiu os seus dias na vaidade e os seus anos na angústia. Quando os matava, então o procuravam e voltavam, e de madrugada buscavam a Deus e se lembravam de que Deus era a sua rocha, e o Altíssimo, e o Deus Altíssimo, o seu Redentor. Todavia, lisonjeavam com a boca e com a língua lhe mentiam, porque o seu coração não era reto para com ele, nem foram fiéis nas suas alianças. Ele, porém, que é misericordioso, perdoou a sua iniquidade e não os destruiu. Antes, muitas vezes desviou deles o seu furor e não despertou toda a sua ira, porque se lembrou de que eram de carne, vento que passa e não volta. Quantas vezes o provocaram no deserto e entristeceram na solidão?
voltaram atrás e tentaram a Deus e lhe mentiram o Santo de Israel. Não se lembraram da sua mão, nem no dia em que os livrou no deserto. Como operou os seus sinais no Egito e as suas maravilhas no campo de Zoar, e converteu os rios em sangue e as suas correntes para que não pudessem beber. Enviou entre eles enxames de moscas e os consumiram, e rãs que os destruíram. Deu também ao pulgão a sua novidade e o seu trabalho aos gafanhotos. Destruiu as suas vinhas com saraivas e os seus sicômoros com pedriscos. Também entregou o seu gado à saraiva e os seus rebanhos ao coriscos. Lançou sobre eles o ardor da sua ira, furor, indignação e angústia, mandando maus anjos contra eles. Preparou o caminho à sua ira, não poupou as suas almas da morte, mas entregou a pestilência às suas vidas. Então veja só, meu amigo, aqui fica mais do que provado que com Deus não se brinca, diz Deus, não se zomba, porque Deus é um fogo consumidor. Ele é misericordioso para aqueles que o reverenciam, para aqueles que o respeitam, para aqueles que o consideram, para aqueles que o adoram, para aqueles que o servem a Ele. Mas para aqueles que brincam com Ele, Ele é um fogo que consome até a alma. Deus abençoe a sua vida, em nome do Senhor Jesus.